Olá, eu sou Luiz Fernando Falcão, professor de Anestesiologia da Universidade Federal de São Paulo, diretor científico da SAESP e diretor de operações do GAAP. E fico muito feliz pelo convite para falarmos um pouquinho sobre a inovação na segurança do paciente. Antes de começar, pelo Código de Ética Médica, pelo CFM e pela Anvisa, eu declaro para os senhores, esses são os meus conflitos de interesse. Essa é a nossa sala cirúrgica. Para uma cirurgia de grande porte, em uma cirurgia oncológica. Como podemos ver, temos vários equipamentos, vários monitores, diferentes medicações, com bombas de infusão. Isso geralmente, quando pensamos em inovação na segurança do paciente, estamos pensando nesse tipo de inovação tecnológica. Mas existem vários outros tipos de inovação, principalmente inovação não tecnológica. E quando nós falamos em inovação na segurança do paciente, nós temos um objetivo em comum: diminuir o risco e diminuir a mortalidade dos nossos pacientes cirúrgicos. Porque se formos considerar as atividades de risco, temos atividades ultra seguras até atividades seguras. Atividades de risco. As atividades ultra seguras são aquelas atividades como aviação, atividades regulares, como por exemplo dirigir. Mas nós temos atividades perigosas, atividades de risco, como por exemplo a hospitalização, onde a mortalidade é de 1 até 10.000 pacientes internados. E se formos olhar a mortalidade intra-hospitalar geral, essa é de ao redor de 4%. Mas quando falamos do nosso paciente cirúrgico, essa mortalidade pode chegar a 15%. Não faltam devices e equipamentos, mas muitas vezes essa mortalidade ela está associada ao erro humano. E esse erro humano já descrito há 20 anos com a teoria do queijo suíço, publicada por um psicólogo chamado James Reason. A teoria do queijo suíço é que, ao encontrarmos uma série de falhas sequenciais para um mesmo processo, nós submetemos a esse paciente a perigos sequenciais e com isso levamos ao dano. Quando trazemos essa realidade para dentro do hospital, por exemplo, como ausência de protocolos assistenciais para determinadas condutas, como, por exemplo, o erro de avaliação para um determinado paciente, como a subestimação de um risco para um paciente, e até mesmo nós, médicos, com vários dogmas, podemos levar a complicações no pós-operatório, como, por exemplo, infecção. Então, qual é o nosso objetivo com o nosso paciente, seja ele cirúrgico ou não? É justamente melhorar a qualidade da nossa assistência, trazendo maior segurança para este paciente. Com isso, nós vamos reduzir o número de complicações pós-operatórias, reduzindo o tempo de internação hospitalar. Iremos aumentar a eficiência operacional dos nossos leitos dos hospitais, trazendo economia e maior competitividade para estes hospitais. Nós conseguimos alcançar este objetivo de um processo de otimização perioperatória quando olhamos toda a jornada cirúrgica de um paciente, desde o seu pré-operatório até a sua alta hospitalar. E aí temos um importante conceito, que é o ganho marginal. Se nós melhorarmos 1% em cada uma destas etapas, isso nos levará ao sucesso. Vejam, senhores, não é apenas uma única etapa isolada, mas sim o conjunto destas etapas. Precisamos melhorar do pré-operatório ao pós-operatório. E é por isso que quando falamos em protocolos de otimização perioperatória, uma grande inovação não tecnológica, nós estamos falando em uma série de condutas no pré, no intra e no pós, que nós poderíamos discutir cada uma destas condutas isoladamente. O importante tópico dessa conduta é que se fala administração de antibiótico na hora correta, com o objetivo de se reduzir a infecção do sítio cirúrgico, de se reduzir a infecção pós-operatória. Quando nós falamos do protocolo de otimização perioperatória, e aqui o nosso principal exemplo é o ERAS, de Enhanced Recovery After Surgery, ou seja, o protocolo de otimização pós-operatória, nós estamos falando de uma série de especialidades e de uma série de protocolos diferentes.
Há 20 anos, o protótipo do protocolo ERAS foi em cirurgia coloretal, com uma série de medidas no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, aonde, novamente, a administração de um antibiótico para a redução da infecção do sítio cirúrgico se faz presente. É exatamente neste ponto, quando colocamos todo este protocolo em conjunto, foi possível se demonstrar redução do tempo de internação hospitalar em até 3 dias, devido à redução de complicações no pós-operatório em até 50%. Quando nós falamos, por exemplo, em cirurgias de artroplastia de quadril ou artroplastia de joelho, novamente estamos falando de um bundle, no pré, no intra e no pós, onde mais uma vez se encontra presente a preocupação da infecção com a administração do antibiótico. Nesse protocolo de Enhanced Recovery do ERAS para artroplastia de quadril e de joelho, já temos meta-análises publicadas com mais de 9.000 pacientes, onde demonstrou redução do tempo de internação hospitalar em 1 dia e meio, justamente porque reduzimos em 23% a taxa de complicação no pós-operatório, sem aumentar reinternação e reintervenção. Quando falamos agora, por exemplo, em cirurgia cardíaca, novamente estamos falando de um conjunto de medidas no pré, no intra e no pós, e que mais uma vez encontra-se presente a administração do antibiótico para a redução da infecção de sítio cirúrgico. E o mesmo acontece em cirurgias ginecológicas. A última diretriz publicada no último ano mostra preocupação da infecção do sítio cirúrgico com a necessidade de cuidados especiais e administração de antibiótico. Dessa forma, a administração de um antibiótico correto e cuidados gerais para a redução da infecção do sítio cirúrgico se faz de extrema importância. E por quê? Porque a incidência de infecção de sítio cirúrgico nos Estados Unidos, por exemplo, chega a 300 mil casos por ano. É a principal infecção adquirida dentro de um hospital, representando 20% das infecções intra-hospitalares. E isso está atribuído a custos excessivos. No próprio Estados Unidos, por exemplo, a infecção de sítio cirúrgico está relacionada ao aumento do custo de 25 a 90 mil dólares por caso. Como sabemos, a redução da infecção ela é plenamente possível. E é por isso que o modelo de remuneração no sistema de saúde coloca a infecção do sítio cirúrgico como um ponto pilar. Porque nós estamos saindo de um modelo de pagamento volumétrico, que é o modelo do fee for service, para um modelo de remuneração baseado em valor. Atualmente vivemos um modelo de pacotes. E isso mostra que a redução da infecção do sítio cirúrgico se faz de extrema importância para termos um adequado acoplamento entre a remuneração destas operadoras de saúde aos seus respectivos hospitais e a adequada assistência ao nosso paciente. Veja que no Johns Hopkins, a taxa de infecção do sítio cirúrgico é de 2,76 para cada 100 procedimentos. E isso está associado a um aumento de custo de 4 mil a 20 mil dólares por caso. Quando trazemos para a realidade brasileira, temos um doutorado defendido em 2005 na Universidade Federal de São Paulo, em cirurgia cardíaca, mostrando o impacto financeiro da infecção do sítio cirúrgico. Veja que o custo relacionado a um procedimento de revascularização do miocárdio gira ao redor de 5 mil a 6 mil dólares, isso naquela época. Quando associado a uma infecção de sítio cirúrgico no pós-operatório, esse custo vai para 15 mil dólares. E qual é a participação do anestesiologista na redução dessa infecção dos sítios cirúrgicos? São várias. Mas que eu gostaria de chamar a atenção é que cuidados básicos como higiene das mãos, uso de máscaras, a escolha da nossa técnica anestésica e até mesmo a medicação que iremos utilizar impacta a infecção do sítio cirúrgico. E nós, anestesiologistas, muitas vezes subestimamos esta conduta. Veja um exemplo nítido, onde coloca-se um material fluorescente no laringoscópio
E, após alguns minutos, percebe que este mesmo material fluorescente estava presente no injetor lateral de medicações do acesso venoso do paciente, mostrando falta de higienização das mãos. Há 30 anos, na década de 90, o CDC americano fez a investigação de 7 hospitais americanos devido à alta taxa de infecção cirúrgica e febre nos seus respectivos pacientes. E qual foi o diagnóstico do CDC em 1990? Que o anestesiologista tinha uma série de processos e procedimentos sem adequada asepsia. E principalmente o manuseio de drogas lipídicas que tem alto risco de infecção com uma asepsia de forma errada, mostrando-se que o Propofol foi o culpado por estas infecções de sítios cirúrgicos, isto em 1990. A posteriori foi visto que a manipulação errada de um Propofol sem conservante, uma formulação lipídica, poderia chegar a 6%, mostrando a importância das nossas condutas no intraoperatório. Quer dizer que a simples manipulação de uma medicação pode aumentar a sua infecção. Tentativas são feitas para se reduzir essa taxa de infecção, como, por exemplo, a inclusão de EDTA, que vai reduzir, e já tem estudos mostrando isso, que reduz a taxa de contaminação desta medicação. Mas a medicação em si também pode reduzir a infecção do sítio cirúrgico. Em um recente estudo publicado no último ano, em 2019, foi comparado anestésicos inalatórios, isoflurano e sevoflurano, versus anestesia venosa total com Propofol. E foi avaliada a infecção de sítio cirúrgico. Vejam, senhores, que quando realizada a anestesia inalatória, a taxa de infecção do sítio cirúrgico era de 2,6%. Mas quando realizada a anestesia venosa total, a taxa de infecção era apenas de 0,5%. Ou seja, um risco 5 vezes maior quando realizada a anestesia inalatória. E isso acontece e foi mostrado experimentalmente porque os anestésicos inalatórios, tanto o isoflurano quanto o sevoflurano, diminuem a capacidade de fagocitose dos macrófagos, enquanto o Propofol não diminui essa capacidade de fagocitose dos macrófagos. Isso foi demonstrado tanto nos macrófagos quanto nos granulócitos, aonde o anestésico inalatório diminui a capacidade fagocítica do granulócito, enquanto o Propofol não diminui essa capacidade fagocítica, mostrando, portanto, que até mesmo a nossa técnica anestésica pode influenciar na incidência de infecção cirúrgica no pós-operatório, a qual sabemos que tem um grande impacto na segurança do nosso paciente, por aumento da taxa dessa complicação, que aumenta a taxa de morbimortalidade. Dessa forma, quando falamos em inovação não tecnológica, estamos simplesmente falando aqui de mudança de mindset, nós temos uma série de desafios a serem superados. Temos resistência institucional, temos resistência nossa, médica, resistência clínica. Nós temos muitas vezes falta do conhecimento em relação a determinado tópico, mas temos um grande desafio a ser superado. E esse desafio é o dogma. E o dogma definido como uma crença e que ela não é questionada. É o famoso "eu sempre fiz assim". Essa é a minha maneira de fazer. E nós não temos a mente aberta para estes novos conhecimentos, a qual pode melhorar a assistência aos nossos pacientes. Dessa forma, eu encerro com uma frase de 2005, publicada há 15 anos no site do ERAS, onde fala que hoje o nosso principal desafio para melhorar a qualidade e assistência cirúrgica de nossos pacientes não são novos conhecimentos, mas sim colocar na prática os conhecimentos que nós já temos. Mas como fazer este conhecimento na prática, na ponta, com o nosso paciente? Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço.